Fala Upsider, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E se você tem conta no Nubank, você já percebeu que tem a possibilidade de você se tornar sócio do banco, né? O banco está abrindo capital na Bolsa de Valores e com isso você tem a possibilidade de se tornar sócio e eles vão dar de graça para quem tem conta lá e atende os requisitos uma BDR, na verdade 1/6 de uma BDR, então você vai receber isso daí e você vai conseguir ter participação no negócio. E aí com isso a gente suscita a dúvida se é possível a gente comprar mais ações, se vale a pena a gente investir no Nubank. Então a gente vai ver isso nesse vídeo aqui, se vale a pena a gente investir no Nubank ou não. E também como é que a gente pode fazer para ganhar mais uma ação que não é do Nubank, uma ação de até $150. A gente vai entender isso aí ao longo desse vídeo aqui, tá? Então a gente já pode partir aqui para o começo. Eu separei 5 tópicos para a gente olhar aqui para o Nubank, para esse IPO aí e ver se vale a pena ou não, né? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um IPO. É uma sigla em inglês para Initial Public Offering, né? Então, é a oferta pública inicial, traduzindo para português bem claro aqui, né? E por que a empresa faz isso? Porque eles querem captar recursos para poder financiar a sua atividade ou quando algum sócio está querendo sair do negócio também captar recursos para que ele poste no bolso ali a parte dele, tá? Então, basicamente isso daqui, ó, uma forma da empresa captar recursos com investidores para financiar seus projetos. Nada mais do que isso. A empresa vai abrir mão de uma parte do seu negócio. Então, por exemplo, a empresa pode ter 100% do seu capital, agora ela vai ter 70%, ela vai vender 30% para o mercado. Não que esse aqui seja o caso específico do Nubank, tem que ver no prospecto preliminar quais são esses números. Mas basicamente ela vai estar abrindo mão de uma fatia de mercado, ainda vai ter o controle, porém aí vai ter vários sócios ali que podem fazer votos e vão ter direito aos resultados da empresa. Basicamente é isso, captar recursos para financiar a sua atividade. E aí a gente pode ir para o segundo tópico, que é por que o Nubank vai abrir o capital no exterior e não aqui no Brasil? A gente tem uma bolsa de valores aqui que é a B3, por que eles não vão captar os recursos aqui pelo Brasil? Então, o primeiro ponto é que eles têm uma atuação global, né? Eles não querem ser um banco apenas aqui para brasileiros. Eles querem ter acesso aí a vários países. Eles já estão em vários países, como México, Colômbia, Argentina, nos Estados Unidos, Alemanha, eles já têm presença lá. Então, é interessante eles abrirem uma bolsa global. Eles escolheram a New York Stock Exchange, que é uma das maiores empresas de bolsa de valores do mundo, né? Então isso traz uma autoridade também e eles vão captar esses recursos em moeda forte, como botei ali embaixo também, que a gente percebe que o real tem se desvalorizado com o passar do tempo, então captar os recursos em dólar acaba sendo uma forma de se proteger também com essa captação de recursos, né? E também eles conseguem ter um maior valuation, porque o que acontece? Aqui no Brasil, a gente tem poucos investidores ainda, por volta de 3% da população investe na Bolsa de Valores. E lá fora, mais de 50% da população já investe. E a gente percebe também que a quantidade de dinheiro disponível no mercado americano é muito maior do que aqui, porque é um mercado extremamente globalizado lá, né? Então a gente percebe que todas as ações da B3 aqui somam um valor de mercado de por volta de 3,8 trilhões de reais. E só uma empresa negociada lá, que é a Apple, a gente percebe que ela tem um valor de mercado mais de 13 trilhões de reais, né? Então é um negócio absurdo, é uma quantidade de dinheiro abundante demais lá, então é mais fácil que eles consigam ter um valuation maior, né? Eles querem ter um valuation por volta da casa de 50 bilhões de dólares, então a gente percebe que lá é um lugar mais adequado para eles poderem captar toda essa quantidade de recursos que eles querem. E a gente pode cair para o próximo ponto, que é como investir no Nubank. Basicamente tem duas principais formas, ou tu vai investir por uma corretora lá no exterior, ou comprando aqui BDRs, né? Eu não gosto muito de BDR porque você não vai estar sujeito ao exterior. Quando a gente está comprando uma empresa que está negociando no exterior, eu acho interessante porque a gente vai estar mandando nosso dinheiro para fora e a gente tira o risco regulatório aqui do Brasil. Então é interessante a gente ter uma carteira diversificada com ativos aqui do Brasil, que nós somos brasileiros, vivemos aqui, a gente precisa ter uma renda vinda daqui e também ter um dinheiro lá fora, porque a gente pode se proteger de políticas públicas aí que muitas vezes acabam regulamentando demais, conforme a gente vê na Argentina ali, bloquearam a quantidade de dólares que você pode mandar para fora, então a gente não sabe quando pode acontecer algum tipo de loucura como essa daqui, então quando a gente manda antecipadamente, a gente se protege de algum tipo de regulamentação fora da casinha e que a gente não sabe o que passa na cabeça desses políticos. Então a gente precisa aqui abrir conta numa corretora de investimentos, então tem várias interessantes aí, como a Avenue, a Passfolio, tem a Stake também, que é a que eu recomendo que vocês abram conta lá, porque pela Stake você não vai pagar a taxa de corretagem e também utilizando o meu cupom você vai receber uma ação de até $150. Eles estão com essa promoção que eu não sei quanto tempo que vai durar, então eu estou utilizando a Stake porque
não faz o menor sentido a gente ficar pagando taxa de corretagem, e basicamente a gente precisa só de um e-mail, senha, o CPF e o código de indicação, que seria Upsider, que você vai ter direito a receber uma ação de até $150, uma ação que é negociada lá fora, né? Então essa corretora aqui é muito interessante para que vocês abram conta. E também agora, se você for querer comprar mais ações do Nubank, além daquelas BDRs que você vai receber aqui, se você tem conta no Nubank, você vai precisar saber o código. O código vai ser NU, quando ela passar a ser negociada na Bolsa de Valores. É só utilizar esse código aqui, você vai conseguir comprar as ações do Nubank. E caso você não queira abrir conta no exterior e tudo mais, acho que é difícil, o que não é, mas às vezes as pessoas pensam que é difícil, você pode comprar direto aqui pela corretora tradicional que você usa aqui já, tá? Então, aqui a gente vai precisar saber qual é o código, é o NUBR33, para comprar as BDRs do Nubank, tá? E agora a gente chega no ponto que é valuation, né? Pô, valuation, para quem não sabe, é quanto que a empresa vale, né? O mercado vai fazer um estudo para saber qual é o valor de mercado que essa empresa merece ter, levando em consideração tudo que ela pode construir e os fluxos de caixa futuro dela, né? Então a gente percebe aqui que o objetivo dela é ter um valuation de por volta de 50 bilhões de dólares, isso vai dar na casa de 282 bilhões. E aí a gente começa a ver se, pô, será que ela está vindo cara, será que está vindo no preço justo? E a gente vai fazer alguns comparativos aqui, né? A gente precisa fazer muito mais aprofundado, isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda, tá? É só para que a gente tenha alguns números em mente, para que a gente veja se é algo factível ou não, né? Então eu trouxe aqui o maior banco do Brasil, que é o Itaú, já é um banco tradicionalíssimo aqui. A gente percebe que ele tem um valor de mercado de 212 bilhões, né? Então a gente percebe que o Nubank ele está crescendo, ele está captando muitos clientes, eles têm por volta de 40 milhões de clientes aqui no Brasil, tem bastante cliente lá no México já, também na Colômbia, ele está crescendo, porém são pessoas que não têm um poder aquisitivo muito grande, muitas vezes são jovens e tudo mais, que estão começando sua vida agora e eles não têm uma fonte de renda bastante grande, não pegam grandes empréstimos que vão gerar renda para o banco, né? Isso pode mudar o cenário também lá no futuro, essas pessoas podem começar a empreender e tudo mais e gerar mais renda e fazer com que o banco fature mais com esses clientes, mas atualmente a gente percebe que a maior parte dos seus clientes eles não têm um poder aquisitivo muito alto. A gente vai ver mais ali na frente, lá pelo Banco Data, comparando ali o quanto que eles têm de captação de recursos de clientes pessoa física e pessoa jurídica também, para que a gente possa entender um pouco isso. Aqui no comparativo PL, que é o preço pelo lucro, a gente vai poder saber o quanto que a gente está precificando o lucro atual. Aqui fica um pouco distorcido esse indicador, porque o Nubank até pouco tempo ele estava apresentando prejuízo e também o lucro que ele está tendo agora é bastante baixo, né, comparativamente com o valor de mercado que eles querem ter. E também, muitas vezes, quando a empresa está abrindo capital na bolsa, eles acabam enfeitando a noiva, né? Ninguém vai querer apresentar ela com algum tipo de prejuízo ali e tudo mais. Basicamente, se tu for vender a tua casa, tu vai fazer algumas reformas ali para que a casa esteja bonita ali para o comprador querer comprar aquela casa que tu está vendendo, né? Então, basicamente, isso que acontece. Então, por esse indicador aqui, não seria muito interessante. Aí, eu montei aqui um indicador aqui que fica um pouco mais factível para que a gente compreenda aqui, que é o Enterprise Value pela receita, né? A gente pega a receita e a gente pega o valor de mercado e divide pela receita. Então a gente vai pegar o valor de mercado que eles querem ter e dividir pela receita que eles tiveram. Então 282 bilhões de reais, que é o que eles querem ter de valor de mercado, dividido por 5,6 bilhões, que é a receita que eles tiveram no balanço deles do último ano, tá? Então a gente vai chegar aqui no múltiplo de 50 vezes. Se a gente pegar o Itaú, a gente está vendo aqui que eles estão precificando o Nubank com um valor de mercado acima do Itaú. Então isso quer dizer que em algum momento eles vão ser tão grandes quanto o Itaú. E a gente pega aqui os múltiplos do Itaú, a gente pega o valor de mercado de 212 e assim a gente dividir pela receita, que é 195, aqui não está, 195 bilhões, a gente vai chegar no valor de mercado, né, no múltiplo de 1,08. Então a gente percebe que o Nubank ele precisa crescer a receita dele em 50 vezes para chegar no patamar da receita do Itaú, né? Então a gente percebe que é algo que é difícil de se fazer, não é impossível, é claro, com uma perspectiva de longo prazo o Nubank pode crescer muito. Os brasileiros aqui que utilizam, recomendam muito o serviço deles, é um banco muito querido, né, pela sociedade e tudo mais,
Porém, a gente sabe que o que manda é a receita, é o lucro que a empresa vai acabar tendo. Então, eles estão expandindo bastante fortemente, porém a gente precisa colocar os pingos nos is ali para a gente entender se é possível que ele se torne um banco tão grande quanto a gente está projetando aqui nesse valuation, né? Então, eu trouxe aqui alguns dados ali pelo Banco Data. A gente pode ver aqui que até junho de 2021, esse aqui a gente puxa pelo Banco Central, essas informações do Banco Data aqui, então a gente tem informação até junho de 2021. A carteira de pessoa física era basicamente 100%, né? E a captação de 16,6 bilhões, né? A carteira de pessoa jurídica ali praticamente ínfima, 95 milhões, ela não tem a representatividade na captação de recursos ali do banco. Se a gente for comparar com o Itaú, a gente percebe que em junho de 2021, na carteira pessoa física, representava-se menos 50% e uma captação de 361 bilhões. E a carteira pessoa jurídica, 438 bilhões. Então a gente percebe que a maior parte da receita, da captação de recursos do Itaú, vem da pessoa jurídica. Então será que essas pessoas jurídicas são grandes empresas que já trabalham com o banco há muito tempo, né? Elas vão migrar esse capital ali para o Nubank? Porque basicamente a gente precisa que o Nubank ele tenha um resultado tão forte, tão grande quanto o Itaú, porque a gente está precificando o Nubank acima do Itaú. É claro que a gente está vendo que o Nubank está querendo ter um movimento global, né, expandir para outros países, mas a gente já tem aqui uma porcentagem da população brasileira com conta aberta no Nubank bastante representativa. Mas a gente percebe que para ter esse tipo de receita aqui é mais complicado, é mais difícil, não é tão simples assim a gente conseguir ter um ganho tão exponencial. É claro que em um aspecto de longo prazo a gente pode sim fazer essa migração, porém quando a gente está olhando para o IPO a gente percebe que a maioria das pessoas que estão querendo comprar um IPO é porque elas querem ganhar dinheiro no curto prazo de tempo. Então a gente precisa ter em mente que esse IPO do Nubank, ele tá vindo bem caro, né? Vai ser múltiplos bastante altos. E tem uma frase do Howard Marks que eu acho bastante interessante, que é o seguinte: quando a gente compra um IPO que ele tá vindo com a precificação alta e ela sobe muito mais, tem dois aspectos que a gente precisa prestar atenção. Ou a empresa fez o valuation errado, porque se eles estão fazendo um valuation de 50 bilhões de dólares e após o IPO sobe para 100%, ou a empresa fez o valuation errado, ou o mercado está totalmente otimista, né? Ou então a empresa errou em fazer o valuation, ou o mercado está errando também em fazer o valuation. Então os dois cenários é bastante estranho, porque não faz o menor sentido depois de um IPO subir 100%, sendo que a empresa avaliou o negócio em 50 bilhões e aí sobe para 100 bilhões de dólares o valuation dele. Então, basicamente é isso que a gente precisa ter em mente. A gente não tem que ficar olhando para IPO só porque pode subir um monte no curto prazo de tempo, porque isso não é que vai mudar a tua vida, né? O que vai mudar a tua vida é construir patrimônio ao longo do tempo. E quando a gente está olhando só para um movimento de curto prazo, é legal a gente ter aquela valorização, mas isso não vai mudar a vida. E tem vários estudos, como o do Jeremy Siegel, que se a gente participasse de todos os IPOs, a gente teria perdido o nosso dinheiro. Se a gente tivesse construído uma carteira com empresas bem sólidas, ela teria se performado muito melhor que ter entrado em vários IPOs ao longo da história, tá? Então a gente fica com isso aqui para a gente refletir e perceber que não é um IPO que vai mudar a nossa vida, tá? E aí a gente pode passar para o quinto ponto aqui, que é a diferença de entrar antes ou depois do IPO. Às vezes a pessoa fica toda agoniada, pô, quero entrar no IPO aqui, não sei o que, como é que faz? Só que é basicamente a diferença que você vai ter é que antes do IPO você vai negociar ali no mercado primário. Então o mercado primário, basicamente você vai reservar suas ações e o dinheiro que você colocar lá ele vai cair direto na empresa. Aí a empresa vai pegar esse dinheiro e vai utilizar da mesma forma que ela quiser. Agora no mercado secundário, depois do IPO, você vai negociar com outros investidores. Então o investidor comprou a ação lá, agora você vai negociar diretamente com ele, né? O dinheiro não vai mais para a empresa, né? A empresa vai captar o recurso lá no IPO, captou o recurso, agora quem tem direito a uma ação vai negociar essa ação com outros investidores e é assim que funciona. Então você vai poder comprar às vezes até mais barato ou mais caro, dependendo de como vai oscilar essa variação de preços, tá? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, deixa o dedo no like ali. Se não gostou também, deixa o dislike para eu saber se vocês estão gostando desse vídeo aqui ou não. Se inscreva no canal, é claro, e também não se esqueça de ativar a notificação aqui para receber mais vídeos como esse daqui. Agora você vai ver eu desligando a câmera aqui porque esse vídeo não vai ter edição, beleza? Um abraço e até a próxima.